Este vídeo vai servir para colocarmos em prática aqui um exercício de aplicação de conhecimentos adquiridos até este momento relativamente ao React, no que diz respeito à utilização de props, de state e de eventos adicionados aqui a botões. O que eu tenho aqui então é basicamente o quê? Um componente aglutinador, uma app, isto é o root component. Dentro dele eu vou ter um componente repetido 3 vezes. É sempre o mesmo componente, mas repetido 3 vezes. E o componente é constituído aqui por uma área de texto e um botão. E depois é repetido 3 vezes. Como podem observar, inicialmente o componente tem nomes distintos consoante a sua repetição. Isto é, não podemos ter um componente onde João seja uma palavra definida por base. Porquê? Porque de imediato vamos utilizar o mesmo componente, mas já tem Ana. Então nós para isto vamos ter que utilizar para a resolução deste exercício as props. E o desafio é também utilizar as props. O que acontece depois dentro de cada componente é que eu vou ter 2 props. E para cada uma delas nós temos um nome inicial, neste caso é João. Quando eu clico ele altera para um outro nome. Ele altera para Ribeiro. No caso do segundo componente, o nome inicial é Ana e quando eu clico em alterar passa para Catarina. E por exemplo no último eu tenho Carlos e depois passa para António. Então eu vou-vos lançar este desafio. Olhando para os vídeos anteriores, procurem verificar eventualmente qual é a técnica que eu posso usar para criar este efeito. É a altura de pausar e regressar logo depois para ver a solução que eu vou aqui apresentar. Muito bem, não sei se conseguiram obviamente resolver o exercício, mas é a altura de eu vos mostrar aqui a forma de nós chegarmos então ao resultado, utilizando então os conhecimentos adquiridos ao longo dos últimos vídeos desta playlist. Nós vamos então utilizar 2 class components. O primeiro class component que vamos criar é aquele que é o aglutinador. Então eu vou colocar aqui class app extends react .component. Ops, vamos colocar aqui corretamente. Aqui o IntelliSense não funcionou bem. Component. E vamos aqui neste componente fazer simplesmente o render. Dentro do render vamos ter o return do nosso JSX. Vamos criar aqui um div e por agora vamos colocar aqui simplesmente conteúdo. A expressão conteúdo, ok? Obviamente que ainda não vamos ter aqui qualquer tipo de apresentação. Porquê? Porque falta colocarmos então aqui a renderização deste app dentro do root. Para isso vamos utilizar então aqui o React DOM, ok? .render e dentro dos seus parâmetros vamos colocar primeiro a nossa app, o nosso app component e depois vamos colocar aqui o document.get element by id root. Ok? E portanto temos aqui então o conteúdo a surgir. Este é o nosso class component. Vamos colocar aqui um dos tradicionais separadores. E vamos colocar aqui apenas um separador para vermos que é o React DOM. Okay? É aqui que é apresentado então o nosso componente principal. Vamos agora criar o nosso componente que vai ser repetido várias vezes dentro do componente principal. Isto é, ele vai substituir o conteúdo 3 vezes. Então para isso nós vamos colocar aqui inclusive já o H3 exercício. E uma vez que eu utilizei aqui um HR, o HR é um separador. Reparem que nós vamos ter aqui um problema de interpretação. E o que acontece é com o elemento HR, que nós podemos no HTML tradicional utilizar desta forma, mas no entanto no JSX nós temos que ter atenção que temos que ter aqui um close. Então nós vamos ter já aqui o exercício e o separador. Bom, passado este pormenor, vamos criar aqui então o nosso componente que vai ser repetido. Então vamos colocar class, eu vou colocar aqui, vou-lhe chamar comp nome, não se esqueçam nunca de colocar com letra capital no início, e vai fazer um extends react.component. Colocar component. Dentro deste componente nós vamos ter então aqui o construtor. Então vamos colocar constructor. Este construtor dentro de si vai ter 2 coisas. O super para pedir para que seja executado o construtor da classe component do React e depois vai ter aqui o this.state
que vai ser igual a um objeto que vai conter aqui os meus states. Para além disso, vai ter aqui os bindings. Neste caso, o binding, que é aquilo que nós vimos no vídeo anterior, a definição da relação entre um botão, que nós vamos ter um botão neste componente, obviamente, e vamos ter também o método ou a função que vai ser executada quando esse botão é carregado. Bom, nós vamos ter aqui também, eu vou deixar aqui um espaço, porque o evento do botão nós vamos colocá-lo aqui em cima, vamos ter aqui o tradicional render. E neste render, nós vamos ter aqui um return, e no return nós vamos ter então o JSX deste componente. Eu vou colocar aqui componente, simplesmente assim. Bom, o que vai acontecer agora é o seguinte, se eu colocar aqui comp nome, nós vamos ter a ocasião de verificar que temos aqui já componente a surgir, e esta palavra componente vem dali. Ora, se eu multiplicar isto por 3, como é natural, nós vamos ter aqui 3 vezes a palavra componente a aparecer. No entanto, aqui o nosso JSX é mais complexo do que isto que aqui temos. Nós temos aqui um parágrafo, onde vamos colocar nome, e depois vamos dizer que este nome vai ser igual a um state aqui que não está ainda definido. Então vamos definir aqui nome, e vamos colocar este nome por agora igual a João. Ora, se eu colocar aqui this.state.nome, o que vai acontecer então é que nome vai ser igual a João, mas vai ser igual em todos. Bom, não é isso que eu quero, obviamente. Eu vou criar para já aqui o botão, button, e neste botão vamos colocar a palavra alterar, e vamos colocar aqui o evento onClick é igual a, e agora vamos colocar aqui this.cmdClick, que é um evento que ainda não está criado. Este evento, que não é nada mais nada menos que uma função de JavaScript, nós vamos colocá-lo aqui. Então vou colocar cmdClick e vamos fazer aqui a sua implementação. O que este evento vai fazer é a alteração do nome. Nós queremos substituir este nome inicial por um outro. Então, para isso, eu teria que fazer qualquer coisa deste género. Set_state, e dentro do setState eu tenho que dizer que quero alterar, okay, neste caso aqui assim, eu quero alterar o nome para, eventualmente, Joaquim. Ok? Da forma como está feito, se eu agora clicar aqui, eu não tenho rigorosamente nada, porque repara, falta aqui qualquer coisa, isto é, o setState não está definido, no command click, etc, etc, e portanto há aqui algumas coisas que nós temos que alterar. Bom, o que é que nós vamos ter que alterar? Nós temos aqui o this setState, tudo certo, nome igual a Joaquim, mas não temos aqui o nosso binding. Então vamos fazer aqui o nosso binding, isto é, this.cmdClick, que é este evento que aqui está, é igual a this.cmdClick.bindThis. Foi o que vimos no vídeo anterior desta série. Bom, vamos verificar aqui quando clicamos em alterar, reparem como já é alterado o nome. Mas nós temos aqui ainda o problema de termos o mesmo nome em todos os componentes. Então o que é que nós vamos ter que utilizar para que cada componente tenha um nome específico? Vamos usar as props. Como veem, tudo isto está a funcionar, mas não há props. Bom, então vamos colocar aqui props. Vamos colocar aqui no super também props. E o que eu vou dizer aqui nas minhas props é o seguinte. Este nome, em vez de ser igual a uma string estática, vai ser igual a uma propriedade que vai ser passada para o interior do componente. Como é que nós passamos para o interior do componente essa propriedade? Bom, nós vamos colocar aqui nome inicial igual a João. O nome final é igual a Ribeiro. Poderia ser Joaquim, poderia ser outra coisa qualquer. Bom, então vamos aproveitar que temos aqui já o código escrito e vamos fazer o seguinte, vamos copiá-lo e vamos colá-lo aqui 2 vezes. Então eu vou colocar aqui Ana, vamos colocar aqui Joaquim, já agora, ok, Joaquim, aqui vamos ter a Cristina,
pode ser outro nome, atenção, eu não estou a fazer eventualmente exatamente como estava. Vamos colocar aqui o Carlos e aqui vai ser António. Eu não sei se terei acertado ou não com os nomes, mas não é isso que é o mais importante. Então temos o mesmo componente, mas com duas props com valores diferentes. As props obviamente têm o mesmo nome, mas os valores são diferentes. Bom, como podem observar, ainda aparece aqui João, mas reparem que se eu agora chegar aqui ao meu state e disser que o nome, em vez de ser igual a João, é igual a this.props.nome inicial, o que vai acontecer então é que cada um dos componentes vai assumir a propriedade que lhe foi passada na sua construção. Isto é definido aqui como se fosse um tradicional argumento, ou um atributo, melhor dizendo, de HTML. Então eu estou a utilizar isto, é uma prop, e aqui temos outra prop. Ora, neste momento eu só estou a utilizar esta para definir o estado inicial deste state, ok? Do nome. O que é que eu vou fazer aqui quando eu clico no botão? Bom, eu vou alterar o nome não para Joaquim, mas neste caso em concreto, eu vou alterar para this.props, exatamente como está ali, mas desta feita para nome final. Então, neste caso, a renderização aqui do meu exercício está exatamente igual, mas que reparem, quando eu clico em alterar passa para Joaquim, que foi nada mais nada menos do que a prop que eu defini aqui. Quando eu clico no segundo, Ana passa para Cristina, e quando clico no último, passa para António. E esta era a forma eventualmente mais correta de nós podermos definir isto com o grau de conhecimento que nós temos até este momento dos vídeos todos que fazem parte desta playlist do React.js.